Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro, professor de informática do curso Logos, e estou aqui para o aulão do TJM-MG. Preparei para vocês aqui algumas questões da banca para que possamos analisar aí, ajudando vocês na realização da prova. Curso Logos, Marcelo Ribeiro, Microsoft Windows 10, Sistema Operacional. Questão número 1. Em relação aos atalhos de teclado do Windows 10, versão português, correlaciona as colunas a seguir. Eu coloquei as colunas aí, uma abaixo da outra. Atalhos, temos 4 linhas, e ações, temos que fazer a correspondência. O item 1 de atalho, tecla logotipo do Windows, mais a letra L. Vale lembrar que as teclas de atalhos do Windows são relacionadas aos termos em inglês. É só lembrar do Ctrl A, que é para All, que significa selecionar tudo. Então, o L vem de login, logoff. Você pode lembrar de locked, bloquear, login, logoff, entrar e sair. Então, o item 1 está relacionado com bloquear o computador ou mudar de conta. Tecla logotipo do Windows mais R. R vem de run, R-U-N, run, que significa executar. Então, abra a caixa de diálogo, executar. Logotipo do Windows é a letra E. É do explorador de arquivos, o Windows Explorer, né? No caso o Windows 10, chamado agora de explorador de arquivos. Então, abrir o explorador de arquivos. Windows D, D de desktop, que já é um termo em inglês, que é a área de trabalho. Então, sobrou exibir e ocultar a área de trabalho. Gabarito da questão número 1, letra C, 3, 4, 1 e 2. Questão número 2. Tem uma lacuna aí, é um recurso de segurança disponível no Windows 10 que permite proteger arquivos armazenados em unidades de discos locais ou removíveis, como HDs e pendrives, usando criptografia. Preenche corretamente a lacuna, que se afirma em nome do recurso que usa criptografia que protege toda a unidade de armazenamento. BitLocker. Locker significa bloquear, bit são as informações, os dados, né, os zeros e uns. Então, o BitLocker é um recurso disponível não em todas as edições do Windows. Aqui no caso, o Windows 10 não está disponível no Windows 10 Home. Tá? Então, provavelmente é o que você tem, você não vai encontrar esse recurso na sua casa, mas que fique atento que o recurso existe. Então, BitLocker permite usar criptografia para proteger toda a unidade. Você não tem como escolher quais arquivos proteger ali dentro de um pendrive ou de um HD externo, de um cartão de memória. Quando você vai lá no painel de controle, sistema de segurança, vai lá e pede para usar o BitLocker, você escolhe a unidade, por exemplo, um pendrive. Depois, tudo que você colocar dentro do pendrive será automaticamente criptografado. Retirou do pendrive, estará automaticamente descriptografado. E também você terá que colocar uma senha que é a senha de acesso ao dispositivo protegido pelo BitLocker. Questão número 2, gabarito, letra A. Questão número 3. No ambiente do Windows 10, a combinação de teclas que permite criar uma área de trabalho é área de trabalho, letra D, de desktop em teclas de atalho. Aqui você vai falar assim, mas espera aí, para criar uma pasta na área de trabalho. Ok, então a questão aqui é a pasta, não a área de trabalho. Então, para pasta, new folder, nova pasta, new folder. Bom, é com a letra N. E agora? Ctrl Shift N. É a tecla de atalho que permite criar pastas, não só na área de trabalho, mas também em outros ambientes que é possível, que te permite criar uma pasta. Então, Ctrl Shift N é o nosso gabarito para criar uma pasta, que geralmente você clica com o botão direito, novo, pasta, não é assim? Experimenta com Ctrl Shift N. Número 4. Após selecionar o item da área de trabalho, ou seja, do desktop, no Windows 10, se pressionarmos a tecla de atalho F2, o que será feito de imediato com este item? F2, renomear, para renomear arquivos ou pastas. Dá um clique. Geralmente você clica no item com o botão direito, renomear. Ou então, dá um clique no ícone, um clique no nome dele, aí espera um pouco ele abre para renomear, você digita, né, o novo nome e pressiona Enter. Você pode dar um clique no item e pressionar a tecla F2. Experimente aí. Alterar o nome. Questão número 5. No sistema Windows 10, os recursos permitidos pela janela do prompt de comandos podem ser facilmente efetuados por meio da ferramenta. O Windows 10
já no Windows 7, então, ou seja, no 7, no 8, no 10, a Microsoft lançou uma nova interface de linha de comando. O antigo prompt, que eu vou abrir aqui para vocês, vou acioná-lo aqui. Esse aqui, o antigo prompt de comandos, onde você tem que ir através de linhas de comandos, você vai digitar aqui, claro, né, a linha de comando para executar a operação desejada. O problema é que esse prompt, ele é bom e tal, mas ele é bem limitado nos comandos, principalmente para gerenciamento de redes de computadores. Então a Microsoft lançou um programa similar, o Windows PowerShell. O PowerShell é melhor, tem recursos mais avançados do que o antigo prompt de comandos. Inclusive, ele aceita, o PowerShell aceita alguns comandos que são nativos de plataformas Unix, Linux, por exemplo. Então, o comando ls, que é o comando disponível no Linux, que não aceita no prompt, aqui no PowerShell aceita. Ele faz o mesmo papel do comando dir. A mesma coisa que digitar dir. E o comando limpar a tela, que no Windows é CLS, que vem de Clear Screen, no Linux se utiliza o Clear. Aqui aceita os dois. Então, quando eu digito um comando e eu quero limpar a tela do terminal, eu posso digitar aqui tanto CLS como Clear. Essa mesma regra serve para outros comandos, como o comando copy ou cp, você pode utilizar. E outros comandos aí, beleza? Então, Windows PowerShell. Letra D, o nosso gabarito. Questão número 6. Uma forma rápida de excluir permanentemente um arquivo constante na área de trabalho do Windows 10 é clicar no ícone do arquivo e utilizar a combinação de teclas de atalhos para forma de excluir permanentemente. Vale lembrar que, como ele falou que está constante na área de trabalho, a área de trabalho por padrão fica no HD local, né? O disco rígido local, o disco C. Então, você entende que se está no HD local, quando você deleta por padrão, vai para a lixeira. Se você quer excluir permanentemente, segura o Shift enquanto pressiona o Delete. Então, Shift Delete é para excluir permanentemente. Número 7. A Cortana é assistente virtual do Windows 10 e pode responder os comandos de voz do usuário por meio de intermédio de combinação de teclas. Quais são as teclas aí para acionar a Cortana? Bom, você pode habilitar o Ei Cortana, então se eu falar Ei Cortana, ela aciona, ou então você vai pressionar o Windows C de Cortana. Windows C, Cortana. Aqui tem um tracinho aqui que ficou aqui do lado, tá? Parece um I e tal, mas é o logotipo do Windows, mas é a letra C. Cortana. A Cortana, eu vou acioná-la aqui. A Cortana, você tem aqui embaixo na janela a barra de ferramentas da Cortana. Eu posso então clicar aqui. Abrir o navegador de internet. Abrindo navegador Opera. Como eu tenho aqui o Opera, aqui, e o nome está navegador Opera, falou Opera, foi ótimo, né? Ele vai abrir o Opera, mas eu poderia pedir para abrir o Internet Explorer, o Google Chrome, eu escolho qual é o programa que eu quero abrir, beleza? Então ela está acionando aqui, eu vou fechar. Vimos aí que a Cortana, ela existe, é tipo a Siri do iPhone, ok Google do Android, o Windows vem com a Cortana, vem no Windows 10. Sobre o Word, questão número 8. O Word 2016, em sua versão em português e configuração padrão, existem várias formas de alinhamento de parágrafo, que são alinhar à esquerda, centralizado, direito e justificado. Questão basicona, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui também para teclas de atalhos. Aqui nesse aulão eu vou focar muito em teclas de atalhos, porque é um aulão aí que a tendência é ir para esse lado, para a nossa banca, embora, claro, vou dar outras questões aqui, mas vale lembrar que no Word, no Excel e no PowerPoint, no Outlook também, mas para o Outlook aqui não vai ter nenhuma tecla específica que nós vamos precisar usar a regra que eu vou explicar. Para esses 3 programas, que na verdade, para o Microsoft Office, as teclas de atalho são relacionadas aos termos em português. Ctrl N de negrito, Ctrl I de itálico, Ctrl S sublinhado.
Então, você vai Ctrl A de abrir, Ctrl T para selecionar tudo. Marcelo, mas você falou que no Windows era em inglês. Ô criança, o Windows é o sistema operacional. Aqui são programas que estão rodando sobre o sistema operacional. O Windows é uma coisa, o Word é outra, Excel é outra, PowerPoint é outra. Então, no Microsoft Office, teclas em português. Beleza? Bom, sabendo essa regra, os alinhamentos à esquerda, no caso aqui da nossa questão, né? Alinhamentos à esquerda. Direita. Centralizado. Tá puxando a letra aqui não, hein? E justificado. Beleza. O alinhamento justificado é Ctrl J, nenhum problema, ok. O centralizado não pode usar o Ctrl C, porque o Ctrl C é para copiar. Ctrl C, Ctrl V, copia e cola, né? Então o C não pode ser utilizado. Qual que é a próxima letra? O E. Então, para centralizar um texto, ou um parágrafo selecionado, é Ctrl E. Para alinhamento à esquerda, como o E já foi utilizado para centralizar, não posso usá-lo agora. O S é para sublinhar, também não pode ser utilizado. Próxima letra, o Q. Por isso que para alinhar à esquerda é Ctrl Q. O alinhamento à direita. O Ctrl D já foi usado, que abre a caixa de formatação de fonte. O Ctrl I para itálico, o Ctrl R para refazer, o E para centralizar, o I para itálico, o T para selecionar tudo, o A para abrir. Não sobrou nenhuma letra da palavra em português. Aí eles pegaram o termo em inglês. Right. Right. E foram. Ctrl R não pode ser usado que é para refazer. Ctrl I para itálico. Ctrl G, Ctrl G, Ctrl G, Ctrl G. Ctrl G é o alinhamento à direita, que vem do termo right, que é a palavra direita em inglês. Beleza? Então, nós temos aqui como gabarito, letra D. Alinhamento à esquerda, centralizado, direito e justificado. E você pode colocar aqui as teclas de atalho. Seriam Ctrl Q, Ctrl E, Ctrl G e Ctrl J. Questão número 9. Em um documento de edição no Word 2016, em sua versão em português de configuração padrão, deseja-se inserir uma quebra de página em um certo ponto do documento. As teclas de atalhos que permitem inserir a quebra de página é quebra de página. Eu vou explicar aqui a tecla para quebra de linha, também chamada de quebra automática de texto, porque gravando esta você grava mais facilmente a quebra de página. Na sua tecla Enter, se você observar aí, é provável que quase todos os teclados, você vai se deparar com esse símbolo aqui na tecla Enter, ó. Tá? Às vezes tem esse tracinho na frente, às vezes não. Esse símbolo aqui não é o símbolo de Enter. Esse símbolo é o símbolo de quebra de linha ou quebra automática de texto. O Word chama de quebra automática de texto, tá bom? Vou escrever aqui. Beleza. Esse símbolo, você acha que o fabricante está gastando tinta à toa para imprimir nessa tecla? Claro que não. Então, é um símbolo e é um recurso, a quebra de linha. E fica na parte de cima, a parte superior da tecla Enter, o que significa que você tem que segurar o Shift na hora de acioná-lo. Então, para acionar esse recurso, você tem que manter pressionada a tecla Shift. Então, Shift mais Enter é a quebra de linha, ou quebra automática de texto. Olha o desenho, olha o símbolo. Pare onde eu estou, vá para o início da linha de baixo. Por isso esse símbolo. Como o Shift Enter é a quebra de linha, Ctrl Enter é a quebra de página. Fica mais fácil de você guardar, creio eu. Então, a letra A é o nosso gabarito, que é a quebra de página. A letra B seria a quebra de linha. Pode colocar aí, quebra automática de texto. Questão número 10. Considere o objeto abaixo do Word, versão em português. Tem aí um texto, né? O efeito acima pode ser obtido utilizando a opção da guia inserir. Qual o recurso que permitiu criar esse texto dessa forma? O Word Art, a palavra artística. O Word Art é um recurso do Word que permite que você pegue um texto e dê forma, ele é ondulado, tem algumas formas lá que você pode escolher. Então, o recurso Word Art. Questão número 11. A hifenização do Word 2016 em português, em sua configuração padrão, admite os seguintes tipos. Para hifenizar. Hoje em dia, nós nem utilizamos mais a hifenização, né?
a coisa está feia do meu lado. Eu lembro quando eu aprendi datilografia, a gente colocava marcação lá, faltando uns 10 espaços antes de terminar, e ia. Aí fazia assim, tlim! Aí nós contávamos para ver, aí você digitava a palavra para hifenizar correto. Então você tinha que parar ali, digitar o suficiente, bater o hífen e aí ir para a linha de baixo. E vai na linha de baixo e continua a palavra. A hifenização agora é desnecessária porque com a justificação, né, Ctrl J, o texto, a palavra já chega na margem direita do documento. Então nós não precisamos hifenizar. Então, por padrão, a hifenização nenhuma é desativada. Mas se você quiser, você pode colocar no manual, ou seja, você vai ter que hifenizar, ou no automático, o Word vai hifenizar para você, tá? Mas não fica legal não. Bom, é só você ir na hifenização, vai lá, tira do nenhuma, põe no manual e faz a hifenização, vocês verão como que funciona. A questão número 11, gabarito letra A. Questão número 12. Observe a figura e marque afirmativo abaixo que representa o nome dos recursos correspondentes presentes na guia Inserir do Word 2016. Então nós temos aí duas linhas, uma escrita primeira página diferente e a outra diferente em páginas pares e ímpares. Esses dois recursos dizem respeito a quem? Letra A, B, C ou D? Cabeçalho e rodapé. Cabeçalhos e rodapés, você pode escolher se você quer a primeira página com cabeçalhos e rodapés diferentes das demais, ou se você quer páginas pares e páginas ímpares com cabeçalhos diferentes. É comum isso em livros onde o autor aparece numa página e o nome da obra na outra. Então, em páginas pares o autor, em páginas ímpares o nome da obra, por exemplo. E a primeira página, em trabalhos do usuário aí, do dia a dia, a primeira página geralmente é uma capa. É por isso que é possível deixar a primeira página diferente e a gente não adiciona cabeçalho e rodapé na capa. Deixa sem cabeçalho e rodapé. Certo? Então, questão número 12, letra A, cabeçalho e rodapé. Sobre o Excel. Questão número 13. Ao fazer o uso do Microsoft Excel 2010 e considerando que seja necessário realizar a soma da sequência numérica 31, 10 e 93, pode ser feita qual das operações abaixo? Aí nós temos aí letra A, B, C e D. A letra A está errada porque esse ponto aqui entre o 31, o 10 e o 39, isso não existe, esquece. A letra B é a nossa correta. Apesar de estar com a função soma em letra minúscula, o Excel não acusa erro. Ele até depois corrige automaticamente e coloca em letra maiúscula. Então, e o ponto e vírgula significa E. Então, ficou igual a soma de 31 e 10 e 93. Correta, a letra B vai ser o nosso gabarito. A letra C está errada porque esse hífen aqui é um sinal de menos. Subtração. Então, você não está somando. Você está pegando a soma, mas pegando 31 menos 10 menos 93, que vai dar um número negativo aí. Então, a soma desse número negativo não faz sentido. E a letra D está errada porque está faltando a operação. Você tem o 31, ponto e vírgula 10, ponto e vírgula 93, mas não escreveu operação. Ou você escreve soma aqui antes e abre e fecha parênteses nesses números, ou você coloca o sinal de positivo, o sinal de mais, o sinal de adição ao invés de ponto e vírgula. Também daria. Questão número 13, gabarito da correta e letra B. Questão número 14. Durante a edição de uma planilha do Excel, marque assertiva que não retornará o valor 6 após a conclusão da fórmula. Então, A, B, C ou D, que não vai retornar 6 como resultado aí. Bom, vamos fazer aqui. Igual se... Esse símbolo de menor, maior que significa diferente de. É menor, maior, não é igual. É menor, maior, não é igual. Se não é igual, é diferente. Porque nós não temos aquele símbolo do igual cortado, né? Então, esse é o símbolo que nós usamos em planilhas eletrônicas de diferente de. Então, leia 3 diferente de 3. A função se, a estrutura dela é básica, é o teste lógico, o valor para o verdadeiro e o valor para o falso. Então, esse aqui é o teste lógico, aí os pontos e vírgulas que separam o teste lógico do valor verdadeiro para o valor falso. Então, teste lógico, 3 diferente de 3, verdadeiro ou falso? Falso, porque 3 é igual a 3, não é diferente. Então, 3 diferente de 3, verdadeiro ou falso? Falso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pular essa alternativa aqui, que seria o valor caso fosse verdadeiro,
o teste lógico, e vai para a última posição, que é o valor para o falso. Então, como isso aqui é falso, ele vai pular o valor verdadeiro e vai para o 9, que é o valor do falso. O resultado aqui vai ser 9. Então, esse é o nosso gabarito, que eu pedi para marcar qual alternativa que não retornaria 6. Então, o gabarito é a letra A. Vamos ver as outras. Raiz. A função raiz retorna a raiz quadrada de um número. Então, a raiz de 36 é 6. 6 ao quadrado, 36, né? 6 vezes 6, 36. A letra C, o mod de 20 e 14. O mod retorna o resto de uma divisão simples. Então, quando você se deparar com uma função assim na prova, por exemplo, mod, vamos fazer uma outra aqui, ó, de 9,5. Você vai fazer isso, ó. Aquele símbolo de divisão que você aprendeu e tal. Então, 9 dividido por 5 dá 1, vezes 5, 5, para 9, 4. O mod aqui vai dar 4, que é o resto dessa divisão simples. Vamos fazer aqui o mod... Qual que foi a questão aí? Do 20 e 14. Então, mod de 20, ponto e vírgula, 14. O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, 20 por 14 dá 1, vezes 14, 14 para 26. Ah, ok. Também retornou 6. Então, essa função, essa fórmula com a função mod, retorna 6. Letra D, int de 6,87. A função int retorna o inteiro para baixo mais próximo. Toma cuidado com isso. Como assim? A não ser que o número já seja inteiro. Como assim? Vocês aprenderam que em 1,38, essa daqui é a parte decimal e aqui nós temos a parte inteira. Então, se eu simplesmente eliminar a parte decimal, a parte inteira é essa daqui. Tudo bem, mas a função int não só elimina a parte decimal não, tá? Como que ela funciona? Aqui são os valores positivos. 1, 2, 3, 4, né? Aqui é o ponto zero. Aqui os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito e além, né? Então, esse 1,88 está aqui, ó, na posição da régua, mais ou menos aqui. A função int retorna o inteiro abaixo mais próximo. Então, vai retornar o 1, que é o inteiro para baixo mais próximo. Se o número for negativo, imagine que o número é esse aqui, ó, menos 2,1. É praticamente menos 2, tá vendo? Mas quando você usa a função int, o inteiro abaixo mais próximo não é o menos 2, é o menos 3. Para baixo é para o valor negativo, para baixo. Então, essa função retornaria menos 3. Mesmo aqui, por exemplo, nesse 1,38. Vamos desfazer aqui. Se o número fosse... Vamos imaginar o número aqui. 2,99. 2,99 está aqui, ó, praticamente 3, não é? A função int vai retornar 2. Não interessa se 2,99 é quase 3, não interessa. Vai retornar sempre o inteiro para baixo mais próximo. Entenderam isso? Então, nessa situação aqui, o inteiro de 6,87 para baixo mais próximo é o 6. Questão número 15. Analise a seguinte planilha editada no Excel 2016, em sua versão em português e configuração padrão. Digitou-se na célula D6 a seguinte fórmula. Então, aqui tem a função maior e a função menor. Lembrando que essas funções, maior e menor, você tem que informar qual maior você quer e qual menor. Como assim? Qual maior? Maior não é o maior? Não. Nesse caso, não. Seria a função máximo e a função mínimo que te daria o maior de todos e o menor de todos. Imagina a situação onde a minha turma fez uma prova e aí eu pergunto da turma, qual foi a maior nota? Aí o sujeito levanta a mão, foi eu, tal, tirei 100. Aí eu pergunto, qual foi a segunda maior nota? Aí, fui eu, tirei 99. Qual foi a terceira maior nota? Fui eu, 98. Então, a função maior e também a função menor, você tem que perguntar, você quer a primeira, você tem que informar. Você quer a primeira maior, a segunda maior, a terceira maior, a quarta, a quinta. Então, nessa situação, esse número que aparece aqui, ó, indica qual maior você quer. Então, aqui eu quero o primeiro maior. E aqui também eu quero o primeiro menor. Se aqui tivesse o número 2, seria a segunda maior, segundo maior valor. Se tivesse o número 3, o terceiro maior, e assim por diante, tá bom? Então, eu quero aqui, de A1 até C4,
o primeiro valor, o maior valor de todos, que é o primeiro, né? Ok. Então, de A1 até C4, eu tenho aqui valores 1, 2 e 3. Então, o primeiro maior é o 3. Ok. Então, aqui dá 3. E aqui tem diferente de. Agora eu quero o menor, quero o menor de todos, ó. 1, primeiro menor, beleza. De B2 até C5, B2 até C5. Então, nós temos o número 2 e o número 3 aqui nesse intervalo de células. Então, o primeiro menor é o 2. Beleza, 2. Então, nós temos aqui 3 e aqui 2. 3 diferente de 2? Sim, eu resolvi as fórmulas, né? Descobri que dá 3 de um lado, dá 2 do outro. 3 diferente de 2? Verdadeiro. Então, essa função aqui vai retornar verdadeiro. Gabarito, letra A. Questão número 16. Analise a tabela inserida no Excel 2016. Considere que a seguinte fórmula tenha sido inserida em C1, igual num ponto carácter, entre parênteses B2. Num carácter retorna o número de caracteres de uma string de texto, de uma letra, tá? Então, num carácter de B2, nós temos aqui a palavra dedicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Lembrando que o A com o tio ali equivale a um só, então nós temos 9 caracteres. Se eu tivesse solicitado da célula A1, seria 4, ó, que a palavra aula tem 4 letras. Então, gabarito da questão 16, letra C. Questão 17. No Excel 2016, assinale a alternativa que apresenta a sintaxe correta de uso da função se. Eu já citei isso nessa aula, né? Que a função se básica, ela tem o teste lógico, o valor para o verdadeiro e o valor para o falso. E a nossa banca solicitou isso daí, ó. Então você tem que saber como que é estruturada a função se. Então a função se, a sintaxe dela é assim, ó. A função, abre parênteses, aí vem o teste lógico, também chamado de condição ou critério, também estaria certo. Só que aí vem o valor caso se seja verdadeiro e o valor caso se seja falso. Então, gabarito letra A. A letra B aqui está errada, que não é condição, valor e valor, nada a ver. A letra C, o teste lógico está certo, valor se falso não. O falso é o último, vem primeiro o verdadeiro, depois o falso. Então aqui está invertido. E aqui tem condição 1, condição 2 e valor, também nada a ver, tá? Primeiro tem que vir o teste lógico. Então, gabarito da 17, letra A. Sobre navegadores de internet, que são conhecimentos de rede ou de internet no seu edital. Não está explícito navegador, mas conhecimento de internet está dentro do contexto aí, né? É melhor não dar mole. Questão 18. A navegação in private, ou seja, navegação privativa, no navegador Microsoft Internet Explorer 11, versão em português, é um modo que permite navegar na internet em modo privado, uma redundância aí, né? O atalho de teclado que aciona esse recurso é tecla de atalho para o modo privativo, in private, Ctrl Shift P. Cuidado você que usa muito o Google Chrome, que no Chrome é Ctrl Shift N, que vem de janela anônima, que é o termo que ele usa lá. O Internet Explorer e o Mozilla Firefox utilizam o termo privativo ou private, então o P, Ctrl Shift P é o nosso gabarito. Questão 19. Com base nos navegadores de internet Google Chrome e Microsoft Internet Explorer, marque a alternativa correta em relação às afirmativas abaixo. Questão número 1. O ícone de uma estrela que aparece do lado direito da barra de navegação e pesquisa desses navegadores serve para adicionar a página corrente aos favoritos. É isso daí. Você pode clicar lá na estrelinha e tem lá como você adicionar a página aos favoritos. Fica no canto superior direito da sua tela. A número 1 está correta. Número 2. Os navegadores possuem a opção para exibir a lista de downloads. Possui. Realizados recentemente. Até aí tudo bem. E Ctrl D é a combinação de teclas de atalho que permite exibir essa lista. Errada. Ctrl J. Aí eu brinco em sala de aula que do inglês fluente, download, você fala download. Download, vou fazer um download, é com J, beleza? Então lembre-se disso, com J, download. Ctrl D para adicionar favoritos, que as teclas são relacionadas aos termos em inglês. Então o D vem de add, adicionar. Ô letra, hein? ADD, adicionar. Porque o Ctrl A
não pode ser utilizado, que é para selecionar tudo. Qual que é a próxima letra? O D. Então, utilizar o Ctrl D para adicionar aos favoritos, né? É o mesmo que ir lá e clicar naquela estrelinha para adicionar os favoritos. Então, a número 2 está errada. Tecla de atalho aí é Ctrl J. Número 3. A combinação de teclas de atalho Ctrl H permite ao usuário visualizar a lista de páginas acessadas recentemente. Correto, vem de history, né? Histórico. Então, Ctrl H exibe o histórico de páginas que você acessou. Correta a questão 19, o gabarito letra A. Somente a 1 e a 3 estão corretas. A 2 está errada, a tecla de atalho aí. Questão número 20. Consiste em dados trocados entre o navegador e o servidor de páginas, colocado num arquivo, num ficheiro de texto e armazenado posteriormente no computador do cliente. A sua função principal é a de manter a persistência de sessões HTTP. O que ele quer dizer com isso? Que esse tipo de arquivo permite que durante a navegação você não tenha que ficar informando dados ali o tempo todo. Se você informou, deu alguma informação ali, ele guarda essa informação. Caso ele precise, depois ele pega nesse arquivo. Como é chamado esse arquivo que armazena alguns dados sobre a sua navegação na internet? Lembrando que esse arquivo é armazenado durante a navegação no computador do cliente, no seu computador. Então, nome do arquivo? Cookies, né? Os biscoitos, cookies. Cookies são arquivos de texto que armazenam dados sobre a navegação do usuário. Questão 21. Durante a navegação por páginas da internet, através dos navegadores Internet Explorer, Google Chrome ou Firefox, há necessidade de alterar entre as guias abertas da janela atual, pode ser sanado por meio da combinação de teclas. Então, para você mudar de uma guia para outra dentro da mesma janela, lembre-se que as guias são chamadas em inglês pelos navegadores de tabs. Tabs. Então, para alternar as tabs, para alterar entre as tabs, você tem que controlar as tabs. Por isso, a combinação de teclas Ctrl Tab, controle as tabs. Vale chamar a atenção aqui que Ctrl T é para criar uma tab, que é criar uma guia, uma aba. Alt F4 para fechar a janela e Ctrl N para criar uma nova janela. Ctrl N aciona uma nova janela. Então, gabarito da questão 21, letra C. Ctrl Tab. Sobre o correio eletrônico. Questão 22. O Outlook bloqueia o envio de alguns tipos de arquivos que o usuário possa tentar anexar às suas mensagens. Marca assertiva que indica uma extensão de tipo de arquivo que não será bloqueada pelo Outlook. O Outlook tem uma relação de uma centena de extensões de arquivos que você não pode anexar para mandar. Se você tentar mandar, ele vai falar que não é possível mandar e-mails com esses arquivos que possuem essas extensões. Qual extensão aí é permitida? A extensão zip, a extensão de arquivo compactado, ela é permitida. VBS vem de Visual Basic Script, são scripts. Scripts são passo a passos comumente utilizados na elaboração de vírus. Então, não significa que todo VBS, pelo amor de Deus, seja vírus, não é isso. Estou falando que é possível utilizar uma linguagem script para criar um vírus. Então, VBS é uma linguagem script. JS também vem de JavaScript. E SCR, Screensaver, proteção de tela. Sabe quando você deixa seu computador parado? Hoje em dia a gente nem usa mais, né? Mas quem ainda usa, quando você deixa seu computador parado por um tempo, aí começa a aparecer algumas coisas na tela, umas letrinhas, umas imagens. Você vai lembrar do tempo do Titanic, a mulherada aí, ó, né? Titanic, tem lá a Rose, o Léo, né? Afundando lá e tal. Aí vocês colocavam aquelas fotos do Titanic lá, o Léo afundando, não é assim? Então, a questão 22, gabarito letra B, arquivo zip você pode mandar. VBS, JS, SCR você não pode mandar, que são arquivos comumente utilizados por cavalos de Troia. Então, muito cuidado ao receber esse tipo de arquivo aí em download, que é um risco. Questão 23. Para o correto envio de mensagens via softwares clientes de correio eletrônico, ou seja, aquele programa que é instalado no seu computador cliente, como o Outlook e o Thunderbird, existe a necessidade de configuração do servidor de saída de e-mails. Nesta situação, o protocolo utilizado por padrão é para saída de e-mail. Seu e-mail será enviado. Qual é o protocolo? São normas, regras,
convenções que os computadores devem seguir para que eles consigam conversar numa rede, trocar figurinhas. Se cada computador falar uma língua diferente, marca diferente, né? Configurações diferentes, programas diferentes. Como é que os computadores vão conseguir trocar dados entre si? Usando normas, regras, convenções, protocolos. Qual é o protocolo, qual é a norma utilizada para enviar e-mails? Cuidado para não confundir o SMTP, que é o nosso gabarito, com SNMP. SNMP é um protocolo de gerenciamento de rede. Não tem nada a ver com e-mail. O SSL é um protocolo de camada de segurança utilizado, por exemplo, no HTTPS, quando você vai numa conexão segura. O SSH é um protocolo de acesso remoto, para você acessar remotamente computadores utilizando tunelamento, criptografia na conexão. Então, o nosso gabarito é o SMTP. Sua mensagem está partindo. Sai mensagem. S de sadia? Não, S de sair. S de send, enviar. Então, a questão 23, gabarito letra C. Questão 24. Os destinatários contidos nos campos E, após receber o e-mail, embora tenha acesso ao conteúdo deste e-mail, não poderão conferir quais os destinatários contidos no campo receberam a mesma mensagem. Completa corretamente as lacunas? Gente, os destinatários dos campos para e CC, que significa cópia carbono, que nós popularmente chamamos de concópia, mas o termo técnico é cópia carbono. Então, os campos para e cópia carbono não conseguem enxergar aqueles que estão no campo cópia carbono oculta, CCO. Então, gabarito, letra B. Preencha com para e CC as duas primeiras lacunas e CCO aqui na terceira linha. Lembrando que quem está no campo CCO consegue enxergar quem está nos campos para e CC, aqueles que estão nos campos para e CC. O contrário não é verídico, porque o CCO que está oculto, não está visível para os demais. Questão 25. Para que seja possível download de mensagens através do Outlook, é necessária a configuração da conta de e-mail do usuário. Nessa situação, a informação sobre os protocolos utilizados para o download de mensagens através do software é obrigatória. Marque afirmativo que corresponde a 2 protocolos para recebimento de mensagens usando o Microsoft Outlook. Download, receber. Upload, enviar. Então faz sentido. Para download, vocês acabaram de ver que para enviar é o SMTP. Para receber, o POP ou o IMAP. Você pode escolher um ou outro, verifique se o seu servidor de e-mails te dá essa alternativa de utilizar um ou outro, qual a porta que deve ser configurada, se vai utilizar criptografia ou não na conexão, e aí é só você fazer a configuração. Gabarito da questão 25, letra C, POP e IMAP. Eu espero que vocês tenham gostado aí do aulão. É claro que eu fiz um apanhado de questões aí na nossa banca para tentar ajudá-los aí nessa escalada rumo à aprovação no concurso público. Até a próxima, um abraço, tchau!